Olá, seja muito bem-vinda à primeira de 7 aulas que nós teremos aqui nesse canal para você, que é lojista de moda. Eu sou Sabrina Martins, especialista de Instagram e empreendedora desde 2015 no ramo da moda. Na aula de hoje, eu vou te ensinar como identificar o seu público-alvo e por que é importante você identificar o seu público-alvo. Muitas vezes você está direcionando a sua compra errada, você está com o estoque parado simplesmente por não saber identificar o seu público-alvo. Então, eu já vou começar essa aula aqui te trazendo essa informação, porque é uma informação muito importante e eu vejo que muitos lojistas não têm, não sabem, né? Ficam perdidos nesse cenário. E aí, as minhas aulas são aulas muito práticas e objetivas. Eu não estou aqui para fazer você perder o seu tempo, então eu sou muito objetiva e por isso eu dividi essas aulas para que você consiga absorver o máximo possível, porque de nada adianta eu vir aqui fazer uma aula de 2, 3 horas, onde você não vai conseguir absorver informação nenhuma. Então, por isso, toda terça e quinta nós teremos aula aqui nesse canal e você não pode perder, tá certo? Nas minhas aulas também, eu gosto de trazer slide, porque quando você visualiza o que eu estou te ensinando, fica muito mais fácil de você absorver. Muitas vezes, né, eu vejo pessoas vindo ensinar e ela simplesmente só fala e não trazem prática. E às vezes, por você não ter essa prática, não visualizar essa prática, fica difícil de você entender. Então, como eu disse, eu sou empreendedora desde 2015 e eu comecei em 2015 sem ter uma loja, né? Eu vendia em loja de salão de beleza, restaurante, então eu colocava todas as minhas mercadorias na mala e ia vendendo. Óbvio, tive muitos erros, também tive muitos acertos, então por isso, com essa bagagem que eu tenho desde 2015, eu quero compartilhar com você, iniciante ou não, né, no ramo da moda, tudo que eu já vivenciei, porque você pode encurtar o seu processo quando você entende que você precisa de conhecimento. Nós não sabemos tudo, então por isso eu também estou à busca de conhecimento o tempo inteiro. Então eu sei que com o que eu tenho de conhecimento, com a minha bagagem, eu posso ajudar a você. E por que não? Não é mesmo? Então, essa será a primeira de 7 aulas que nós teremos aqui na sequência. Então, se você conhece também tem alguma amiga, conhece alguém da família que é lojista, encaminha esse vídeo para ele. Agora, eu quero te pedir aqui um favor. Curta esse vídeo, comenta, né? Me fala o que você achou dessa aula, né? No final da aula, o que você tiver de dúvida, vai ser um prazer enorme responder, mas não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante. Além de se inscrever, você também pode ativar o sininho, porque assim que entrar a aula, você vai conseguir ter acesso imediato. Então, para você não perder nenhum conteúdo aqui desse canal, então, você precisa se inscrever e ativar o sininho. E, óbvio, compartilhar aí com o máximo de pessoas que você puder. Lembra que conhecimento, quando você guarda, ele não tem validade, ele não é valioso, você está só absorvendo aquele conhecimento. Então, por isso, eu estou aqui para compartilhar com você o meu conhecimento. Então, não deixe esse conhecimento aqui preso, não. Compartilha com alguém que você conhece. É muito importante você entender que quando você semeia na vida de alguém, você colhe o que você semeou. Então, se você não ajuda ninguém, você não tem esse retorno, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou te ensinar aqui como identificar o seu público-alvo. Eu vou te mostrar o passo a passo. Por isso, eu vou compartilhar o slide para ficar mais fácil. Então, algumas informações importantes. Vá para um local tranquilo, com silêncio, que você possa prestar atenção no que eu estou te ensinando aqui. Pega papel e caneta e anota tudo que você está aprendendo nessa aula. E, principalmente, coloque em prática. Porque de nada adianta você aprender. Lembra do conhecimento obeso? Você só aprender e você não colocar em prática. Muitas pessoas não conseguem colocar em prática porque elas acham que elas precisam sempre aprender mais. E aprender uma coisa, eu uso muito isso para a minha vida. Se eu preciso aprender pelo menos uma coisa todos os dias, para eu me sentir útil para o meu país. Então, se eu aprendi, eu preciso colocar em prática, porque se você está aqui nessa aula, você aprende e você não coloca em prática, você vai esquecer.
alguma coisa vai acontecer e você não vai nem lembrar daquela situação. E quando você não pratica, você não evolui. É como um músculo, sabe? Quando você vai na academia, não adianta nada você ir lá e fazer a sua inscrição. Você, uau, fui na academia, fiz minha inscrição, agora vai. Ai, primeiro dia da academia. Ai, hoje eu não vou não, tô com dor na minha coluna. Aí no segundo dia, ai, hoje eu não vou não porque tô com cólica. No terceiro dia, poxa, hoje tá chovendo, mas amanhã eu vou. Adiantou alguma coisa? Não, você foi lá, pagou, você deu o primeiro passo. Mas se você não ir na academia todos os dias, você vai continuar com o mesmo resultado. E isso acontece para tudo na sua vida. Não adianta você assistir aula se você não colocar em prática. Não adianta você ter mercadoria se você não vende. As mercadorias, elas não vão sair sozinhas. As pessoas não vão loucamente te procurar. Você precisa aprender a vender. Então, também ao longo dessa aula, eu vou te ensinar como você vender também o seu produto. Isso é muito importante. Você precisa ser o primeiro fã da sua marca. E isso te traz brilho no olhar para que você consiga oferecer de uma forma diferente para as pessoas. Mas isso vai ser numa próxima aula. Hoje eu vou te ensinar aqui como identificar o seu público-alvo. Papel e caneta na mão, anotem tudo que vocês tiverem de ideias também. Isso é muito importante, porque às vezes você está assistindo uma aula e você tem uma ideia incrível. E aí, quando você vai colocar em prática, você já esqueceu. Não ache que a sua mente vai lembrar de tudo. O dia é tão corrido, são tantas coisas para fazer que você vai esquecer. Então, por isso, tenha um diário de anotações para você todos os dias que tiver uma ideia, anote, tá bom? Então vamos lá. Defina um nicho, isso é muito importante. Eu vejo que muitas lojistas, né, quando começam principalmente, elas querem atender todos os clientes que chegam na sua loja. E aqui é um ponto muito importante. Quem quer atender todo mundo acaba não atendendo ninguém. Então, por isso é importante você definir qual área da moda, né, como se fosse um subnicho, vamos dizer assim, você quer atuar. Por quê? Porque são estilos diferentes, né? Então, se você não consegue direcionar e entender se você vai atender o plus size, se você vai atender gestante, né? Eu trouxe aqui algumas ideias para você começar a entender aí também de que forma você pode subnichar. Porque às vezes você fica muito perdida, né? E aí você pensa assim, mas eu tenho cliente plus size, eu tenho cliente gestante, eu tenho cliente evangélica, nossa, mas eu também tenho cliente casual. Mas é importante você fazer uma pesquisa de mercado para você entender qual é o seu maior público-alvo, né? Qual é o percentual maior. Porque quando você quer atender de uma forma macro, você acaba não conseguindo atender de fato o seu público-alvo. Então, primeiro ponto de tudo, se você é lojista de moda, a primeira coisa que você tem que fazer é definir um nicho, né? Um subnicho, vamos dizer assim, né? Porque o seu nicho já é moda, né? Moda feminina, no caso. Mas você precisa subnichar, você precisa direcionar. Porque, por exemplo, você está atendendo lá plus size, mas você tem uma ou duas clientes plus size. E aí você vai lá, no dia de fazer a compra no seu fornecedor, você divide. Você compra metade da sua mercadoria plus size e a outra metade você compra, sei lá, casual. Estou dando um exemplo aqui, tá? E aí o seu percentual maior de cliente é moda casual. E aquela mercadoria plus size, você tem duas ou três clientes. E a maioria das peças ficam encalhadas, porque aquela cliente já viu, você não soube mostrar de uma forma diferente, porque nós compramos com o olho, né? Nós somos muito visual. Então, se você não souber mostrar o mesmo produto de uma forma diferente, o seu cliente não tem uma percepção sobre aquele produto. Então, você fica lá com aquele estoque parado. E você só tem aquelas clientes e simplesmente você não vende. É um dinheiro que você ficou parado. Então, por isso é muito importante você subnichar para você direcionar a sua atenção. Quando você dispersa a sua atenção para vários pontos, isso te cansa, te dá mais trabalho, faz com que você não tenha um foco direcionado
E aí você atende um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Você não consegue ser 100% boa em nada, porque você está sempre dividindo a sua atenção. Então, foca num subnicho para você direcionar a sua atenção. Isso é muito importante, tá certo? Então, anotem. Se você hoje é lojista de moda e você atende todo mundo, você precisa parar e recalcular. Eu fiz muito isso, então por isso eu estou te ensinando. Quando eu iniciei, né? Quando eu ainda não tinha minha loja que eu iniciei, eu ainda estava muito perdida, né? E eu não tinha ainda um público, né? E eu não sabia definir um público-alvo, eu não tinha ninguém para me mostrar como definir o meu público-alvo. Então eu fiquei muito perdida. E aí eu ia comprando o que as pessoas me pediam. E me conta aqui nos comentários se isso acontece com você. Isso é muito corriqueiro, acontece com muitas pessoas, principalmente quem está iniciando. Ah, mas o cliente me pediu isso, eu vou trazer. E aí, às vezes, aquele cliente que te pediu, aquilo que você trouxe, ele não volta mais. Quando ele volta, ele não quer mais aquilo e você simplesmente ficou com o seu dinheiro preso. Então, você não tem que comprar o que o seu cliente pede, você tem que comprar o que você definiu no seu mercado, né, no seu nicho, para atender e trabalhar em cima desse mercado, porque tem mercado para todo mundo. Existe mercado plus size, existe mercado casual, existe mercado social, né? De moda social, evangélico, porque na verdade isso são nomenclaturas que nós desenvolvemos para ficar mais fácil direcionar. Por exemplo, uma moda casual, quem é evangélica também utiliza, porque se você não tiver muito decote. Então, tudo isso é importante você se atentar. Se você quer falar com todas essas pessoas, você não consegue ser muito boa em nada. Então, você não consegue ter bagagem, ter mercadoria o suficiente para poder investir naquilo e trabalhar pesado em cima daquela pessoa, né? Daquele público-alvo, daquele grupo de pessoas que você definiu que você vai atender. Ah, Sabrina, ok, como que eu faço isso? Calma, eu vou te ensinar. Por isso que eu trago aqui o slide, se você quiser tirar uma foto, tirar um print. Inclusive, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, que eu trago sempre dicas diárias, estou sempre ensinando lá, tá aqui embaixo, ó, o meu @SabrinaMartins, para você ir lá seguir e começar a entender que o conhecimento é o que vai fazer o seu negócio elevar. Muitas pessoas hoje acham que investir em conhecimento é gastar dinheiro, e não é. Às vezes você está gastando dinheiro com mercadoria, presa no seu estoque, quando na verdade você deveria investir em conhecimento para que isso não aconteça, para que você aumente as suas vendas e para que você comece a conhecer os seus clientes. Isso é muito importante. Você precisa conhecer os seus clientes. Quais são os medos, quais são os desejos. Eu vou explicar um pouco mais aqui para você, tá? Então, ficou claro como definir o nicho? Você precisa dessa informação, porque senão você vai continuar secando gelo, dando murro em ponta de faca para você poder entender. Porque, vamos lá, uma cliente plus size, ela gosta de um estilo de roupa específico. Então, vamos combinar que para você atender, né, o público plus size, você precisa de um capital a mais, porque as roupas elas tendem a ser um pouco mais caras. E dependendo do estilo do seu cliente, você também precisa entender isso, porque tem cliente, tanto em qualquer subnicho aqui, que quando você não consegue definir esse público-alvo, você não consegue vender. Ou porque o cliente acha que o seu preço é muito caro, e aí você não está falando com o seu público ideal, ou porque o seu cliente não conectou com aquele estilo de roupa. Você até tem um preço muito bom, mas o seu cliente não conectou com aquele estilo de roupa. Ele é plus size, por exemplo, mas ele gosta de uma roupa plus size mais sofisticada. Tem aquelas roupas mais básicas. Então, tudo isso é importante você se atentar. Não queira falar com todo mundo. Não ache que você precisa vender para todo mundo que entra na sua loja. Porque quando você pensa dessa forma, você está gastando dinheiro e vai ficar com estoque parado. Então, a partir de hoje, chega de estoque parado na sua loja e querer atender a todo mundo. Vamos aqui para o ponto 2. Eu vou te ensinar como definir o seu público-alvo. Entenda que isso é muito importante. Quando você conseguir
identificar o seu público-alvo vai fazer muita diferença para o seu negócio. Muitas coisas vão começar a fazer sentido para você e você vai falar assim, putz, por que eu não fiz isso antes? Então, defina o seu público-alvo. E não pense, deixa eu já adiantar aqui para você, porque aconteceu comigo. Quando eu entendi que eu precisava definir o meu público-alvo e eu parei de vender para algumas pessoas, eu me frustrei. Eu achei que eu estava perdendo dinheiro, mas mais à frente eu entendi que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Por quê? Eu parei de ter estoque parado na minha loja, eu parei de ter esse problema de ter de tudo um pouco, porque quando você tem de tudo um pouco, você não consegue aumentar, de repente, o seu ticket médio. Por exemplo, uma cliente de moda evangélica. De repente, você tem umas mercadorias selecionadas, você compra uma grade menor, você não consegue comprar 3, 5 grades da mercadoria, você compra um P, um M e um G. Você vendeu o M, vem outra cliente M, o que acontece? Você não tem mercadoria, porque você está limitando a sua quantidade e aumentando a sua variedade. Então, quando você aumenta essa sua variedade, diminui a sua quantidade, você não consegue focar e crescer. Você não consegue aumentar o seu ticket médio. Então, entenda que você vai fazer um trabalho para que você consiga aumentar o seu ticket médio e direcionar aquele público, aquele grupo de pessoas que você precisa vender. Se você parar para analisar as grandes marcas, você vai entender que elas têm um público-alvo, elas comunicam de uma forma diferenciada para um público-alvo. Então, as marcas que cresceram e as grandes marcas têm todas essas informações. Eu estou aqui para você entender que é o momento de você adquirir conhecimento e mudar o resultado do seu negócio, tá certo? Então, vamos lá. Público-alvo é a definição ampla dos seus potenciais consumidores, né? Você vai entender qual grupo de pessoas que você quer vender. E aqui eu trago aqui alguns exemplos para ficar mais fácil para você entender. Pode ser que essa cliente aqui, né, que está de macaquinho amarelo, utilize esse vestido bege da cliente, né, de mais idade. Pode ser que isso aconteça. Eu não estou falando que você vai fechar e vender só para aquele grupo. Existem as exceções, mas é muito mais fácil quando você direciona para um estilo, né? Para um subnicho específico, e aí você consegue atender a toda a comunidade que gosta daquele estilo. Entendeu? Então, pode acontecer de uma cliente ou outra que não esteja no seu grupo que goste do seu produto. E tá tudo bem. Mas é importante que você se posicione como uma marca no mercado. Porque quando você não se posiciona, as pessoas não têm a percepção sobre o seu trabalho, as pessoas não têm a credibilidade sobre o que você oferece. Agora, quando você se posiciona, quando você mostra o seu diferencial, quando você mostra com quem você quer falar, quando você mostra para onde você está indo, as pessoas começam a entender e te olhar com outros olhos. Então, isso daqui vai ser a virada de chave do seu negócio inicial, tá? Lembra que tem mais aulas aí para frente, mas se você colocar em prática o que eu estou te ensinando aqui na aula de hoje, você já vai começar a ver resultado. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui para poder comentar. Nossa, Sabrina, aconteceu, coloquei em prática e deu certo. Lembrando, não é assistir e deixar para amanhã, é assistir e já olhar o que você pode mudar. Então, primeiro ponto, defina o gênero, né? Ah, o meu público é infantil. Não, eu falo com público recém-nascido. Não, eu falo com mulheres. Eu falo com homens. Porque às vezes eu vejo algumas lojas, elas começam a vender moda feminina. Aí a mãe vai lá com o filho. Ah, você não tem roupinha para o meu filho? Não, me diz aqui se isso já aconteceu com você. Aí você vai lá, na próxima vez que você vai, você caça um fornecedor e compra roupa infantil. Aí você, aquele montante que era para moda feminina, você já tirou um pedacinho ali e colocou para o público infantil, que nem sempre as suas clientes têm filho. Aí depois a mulher vai lá, ai, queria tanto comprar uma roupa também para o meu marido. Aí você vai lá e tira mais um pouquinho daquele dinheiro e compra uma roupa para homem. E aí você perde a sua identidade. É muito importante que você tenha uma identidade, que você tenha esse direcionamento para que você consiga aumentar a percepção da sua audiência. Certo?
Outro ponto importante, faixa etária. É importante que você defina uma faixa etária. Foi o que eu falei aqui. Pode ser que essa cliente aqui de amarelo utilize um vestido da outra cliente aqui de bege, que é uma cliente de mais idade? Sim, mas é uma exceção à regra, tá? É uma coisa que acontece em alguns casos, não é sempre. Por isso é importante você definir essa faixa etária. E aí eu vou trazer exemplo aqui para você, tá? De como fazer isso. Definir a faixa de renda mensal. Por que é importante definir, Sabrina, a faixa de renda mensal? Justamente para você não cair naquela situação que eu te falei um pouco antes. Você vende um produto de mais qualidade, mas o seu público é o público que só quer pagar barato. Ou, ao contrário, você vende um produto baratinho, mas o seu público ele quer qualidade, ele quer diferencial. Então, por isso é importante você entender a faixa etária para você entender qual ticket médio você vai atingir, né? O meu cliente, normalmente, ele paga tranquilamente R$ 250 numa calça. Ah, não, mas o meu cliente não, meu cliente só paga R$ 50 numa calça. E aí, você entendendo a faixa de renda mensal, você vai conseguir ter mais clareza. Entende que esse estudo aqui, essa análise é para você aumentar a sua clareza sobre o seu cliente, para que você consiga ser mais certeiro e não tem como a sua venda não aumentar. Eu te garanto que não tem como. Escolaridade, isso também é muito importante para você conseguir definir a sua comunidade. Estado civil, né? Foi o que eu falei, às vezes você vende lá para uma cliente que ela é casada e ela tem filhos, tudo isso são pontos importantes. E a região que ela reside. Ah, Sabrina, por que eu preciso saber a região que ela reside? Eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu sou do Rio de Janeiro. Então, meu estilo de roupa vai ser um estilo de roupa mais fresquinho. É óbvio, né? Eu tenho roupas mais fechadinhas, mas são raras. A maioria das minhas roupas são roupas mais fresquinhas. Então, por exemplo, se você é uma loja online, você precisa entender também isso, né? Se você vai vender roupas mais fresquinhas ou se você vai vender roupa para frio, isso também é um ponto muito importante, certo? Então, gênero, faixa etária, renda mensal, escolaridade, estado civil, região que reside. Isso são pontos básicos que você precisa saber para conseguir identificar o seu público-alvo. Tem várias outras coisas que a gente pode colocar, mas aqui eu estou te trazendo o básico. Entenda comigo que é uma coisa: se você não faz o básico, você não vai fazer o elaborado. Então, muitas pessoas deixam de fazer porque elas acham assim, isso é o básico. Mas se você não faz nem o básico, se você não faz feijão com arroz, você não vai conseguir fazer a muqueca, sabe? Você precisa fazer o básico para que aquilo ali se torne hábito. Então, mão na massa e começa a aplicar. Outro ponto aqui, eu trouxe para vocês exemplos bem simples, né? De como definir o público-alvo. Aqui eu coloquei aqui a imagem, mais ou menos, de como seria a minha persona. Isso daqui pode ser um assunto para uma próxima aula. Mas, basicamente, o público-alvo aqui, eu escolhi. É uma mulher, eu botei aqui como se eu vendesse uma loja de roupa feminina. Então, mulher, que é o gênero. A faixa etária, eu quero atender mais ou menos de 25 a 35 anos. Lembrando que isso daqui não é algo que vai te limitar. Você não vai vender somente para mulheres de 25 a 35 anos. Isso daqui é para você ter uma base do grupo que você vai atender, ok? Pode ser que você venda para cliente que tenha mais de 35, menos de 25, mas é para você ter uma base. Assim você vai entender qual é o grupo, qual a comunidade que você vai atender. Então, essa mulher do meu público-alvo, essas mulheres são casadas. E ela tem mais ou menos uma renda mensal familiar de 3.500 a 5.000 reais. Então, eu consigo já entender mais ou menos quanto que essa cliente aqui... Nossa, essa cliente, ela ganha de 3.500 a 5.000, ela não tem filhos, ela paga R$ 250 numa calça. Então, eu posso trabalhar com produto de mais qualidade. E ela mora na zona oeste do Rio de Janeiro e ela tem ensino médio completo. Com base nessas informações, eu consigo ser mais certeira no que eu vou oferecer para o meu cliente. Porque se eu simplesmente começar a comprar, sem saber nada sobre o meu cliente, eu vou ter estoque cheio e caixa vazio. Por quê? Porque você não está
se identificando, você não está comunicando com as pessoas que você quer atender. Então, entenda que isso daqui é um ponto muito importante para você sair dessa zona zero aí que você está hoje, certo? Então, se você quiser tirar um print, pode tirar um print da tela para você depois acompanhar e você anotar e definir tudo isso no seu negócio. Próximo ponto aqui, eu vou te explicar por que você deve conhecer o seu público-alvo. Né? Algumas pessoas têm esse questionamento e eu vou te trazer o porquê. É fundamental para você ser mais assertiva na hora de comprar as suas mercadorias. Foi exatamente o que eu falei. Às vezes, quando você não entende qual é o seu público-alvo, você vai comprar a sua mercadoria, por exemplo. A maioria das pessoas que compram mercadoria, né, que não é confecção própria, compram em São Paulo. Então, você chega em São Paulo, você tem um leque muito grande de opções. São lojas de todos os tipos e todos os estilos de roupas. Então, é tudo muito misturado. Você chega numa loja, ela está vendendo um modelo casual junto com o modelo evangélico, e aí é tudo muito misturado. E se você vai viajar, né? Se você vai no seu fornecedor e você não tem essa clareza, você vai comprando só no olhar. Vai comprando no olhar. E aí, quando você chega na sua loja, você não consegue definir o que você de fato comprou. Você fica perdida. E muitas vezes eu vou te falar que acontecia comigo, e depois que eu consegui identificar esse público-alvo, eu fui mais certeira, foi o seguinte: você compra sem saber o que você está comprando, e aí, quando você chega na sua loja, você não consegue montar looks, porque o cliente, quando ele vai numa loja, o que ele quer? Ele quer sair de lá com o short que combine com a blusa e já tudo certinho. E se não é um conjunto, o que acontece? Você não consegue vender. E às vezes aquele short fica lá parado porque ele não casa com nenhuma blusa que você comprou. Então, aí você vai, você vê bijuteria, você compra. Você vê sapato, você compra. Por isso é importante você ter essa clareza e você conseguir direcionar as mercadorias que você compra para o seu público-alvo. Quando você for comprar, ver se eu ensino vocês mais para frente, a você ter essa noção de que você precisa anotar o que você vai trazer, você precisa ter muito claro como compor os looks, porque se você não tem essa percepção e essa visão, você sai comprando tudo. E aí, quando você vê, você já gastou o seu capital e você não comprou de fato o que você precisava, o que vai te retornar dinheiro para sua loja. Então, outro ponto aqui importante, para focar nas necessidades das suas clientes, para criar conteúdo direcionado e tornar mais fácil atrair o cliente certo para sua loja. Se você não foca nas necessidades da sua cliente, você acaba que não consegue vender. Vou te dar um exemplo aqui muito simples. Quando você define lá a sua persona, tem mais um ponto aí que você pode colocar que eu vou trazer aqui para você como bônus. Entender quais são os desejos dessa cliente e quais são as dores. Por exemplo, se você tem uma cliente que ela tem o quadril mais largo, né, se for o estilo, né, da sua cliente, né, que você atende, você precisa entender que aquela cliente ela vai buscar roupas que disfarcem o quadril dela. E se você não tem essa percepção, se você não faz essa análise e esse estudo de mercado, você não consegue vender para os seus clientes, porque você não tem nada que atenda aquela cliente. Então, por isso é importante você focar nessas necessidades e fazer essa pesquisa, né? Esse passo a passo para você conseguir entender quem é de fato a pessoa que vai comprar de você. Outro ponto aqui importante: você diminui o custo com o marketing ao atuar de forma direcionada, não só com o marketing, tá? Eu trouxe o exemplo do marketing, mas você diminui o custo de várias outras coisas, até na compra da sua mercadoria. Porque quando você está direcionando algo, você não compra produtos aleatórios que não vão ser vendidos. Então, é muito importante que você consiga definir exatamente esses pontos, certo? Então, quando você consegue fazer todo esse direcionamento, você diminui o seu custo, você tem um estoque rodando melhor, você tem um capital de giro, você consegue ganhar mais. Então, são vários benefícios para que você pare agora de procrastinar e comece de fato a aplicar tudo que eu trouxe aqui para você nessa aula. E aí é entender que
aplicando todo o passo a passo que eu trouxe aqui para você nessa aula, vai mudar o seu resultado. Vai fazer com que você consiga aumentar a quantidade e diminuir a variedade. Porque eu vejo, e isso aconteceu comigo lá atrás, que quando você inicia, você acha que você precisa ter muita variedade. E quando você tem muita variedade na sua loja, o que acontece? Você deixa o seu cliente confuso. Quando, na verdade, existe uma prática muito fácil para você poder entender que você precisa ter quantidade e não variedade. Porque, além da variedade deixar o seu cliente confuso, você pode não conseguir atender às necessidades do seu cliente. Você pode diminuir o seu ticket médio, porque aquele cliente que compraria muito mais, ele vai comprar menos. Por que ele vai comprar menos? Porque você não tem todas as peças que ele compraria. Então, definindo o seu público-alvo, você consegue vender mais, aumentar o seu ticket médio e automaticamente ganhar mais, tá certo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha feito sentido para você. Lembrando que toda terça e quinta nós teremos uma aula aqui nesse canal, então não perde, porque as aulas estão incríveis, são conteúdos que vão agregar valor para o seu negócio e não se esqueça de curtir essa aula, comentar o que você achou. Se você tiver alguma necessidade específica, né, ou algo que você ficou com dúvida sobre essa aula, comenta aqui também que eu quero saber. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas aulas, tá certo? Um beijo grande e até a próxima aula.